Recentemente eu tava vendo um vídeo do Mother Basement sobre sistemas de magia em animes, inclusive muito bom, recomendo. E ele comentou um pouco sobre na opinião dele, relativa inconsistência do sistema de magia de Chainsaw Man e as vantagens e desvantagens dessa inconsistência. Chegando até a comparar com o de Jujutsu Kaisen, que é um sistema que, apesar de fazer muito mais sentido, eu entendo muito menos, mas isso é uma tangente. E eu percebi que falar sobre o sistema de magia de Chainsaw Man também é uma oportunidade de falar da, na minha opinião, melhor reviravolta do anime. No caso, melhor reviravolta do mangá, né? Não aconteceu no anime ainda. E o meu problema com ela, porque imagina fazer um vídeo que eu não reclamo de nada. A primeira coisa que eu tenho que avisar é que esse vídeo vai ter spoilers do mangá. Então se você só viu o anime, talvez não seja uma boa ideia continuar com o vídeo. E a segunda é que eu vou falar até mais ou menos a parte que a Makima morre. E eu espero que isso não tenha sido spoiler. O mundo de Chainsaw Man é relativamente parecido com o nosso, tirando algumas pequenas diferenças, tipo as tecnologias e a União Soviética ainda existir. A principal diferença desse mundo pro nosso é o fato de que esse é um mundo em que demônios existem. E eu sei que isso pode parecer meio óbvio, mas a questão aqui é que, ao contrário de Jujutsu Kaisen, por exemplo, e eu vou continuar comparando esses dois animes porque eles são bem parecidos, ao contrário de Jujutsu Kaisen, esse é um mundo em que pessoas normais também enxergam e compreendem a existência de demônios. O que significa tanto que os demônios podem interagir diretamente com o mundo material e não indiretamente como na maior parte dos animes, como que a própria sociedade se acostumou e se moldou à existência e os perigos causados por esses demônios. Um exemplo simples disso é o fato de que o demônio da arma fez um massacre que matou milhões de pessoas no Japão, e isso é um fato amplamente conhecido. Inclusive foi assim que os pais do Aki morreram. E por sua vez foi por isso que o Aki resolveu entrar para a agência de caçadores de demônio da segurança pública, que ao contrário dos feiticeiros Jujutsu é uma agência governamental amplamente conhecida. Inclusive sobre a existência de caçadores de demônios, o anime chega ao ponto de estabelecer a existência de caçadores de demônios autônomos, no mesmo sentido de trabalhadores autônomos da vida real, grupos escolares de caçadores de demônios mirim e casos de caçadores de demônio como os da Kobeni, que é uma pessoa que não quer necessariamente matar demônios ou que teve algum trauma infligido por eles, que nem o Aki, e sim uma pessoa que precisa de dinheiro e emprego. O que eu tô querendo dizer é que as consequências da existência de demônios em Chainsaw Man são bastante evidentes, afetando inclusive a esfera econômica e se integrando como parte do capitalismo da região. Inclusive, Chainsaw Man é uma obra incrivelmente crítica à miséria, à desigualdade e à exploração do trabalho, produzidas e sustentadas por necessidades econômicas e o desemprego que, em última instância, são frutos do capitalismo, coisa que a obra parece perceber, mas hoje não é o dia para discutir isso. Agora, o sistema de magia de Chainsaw Man é bem mais simples do que o da maioria desses animes de caçadores de demônio. A primeira coisa que você precisa saber é que cada demônio desse mundo é a encarnação de algum conceito específico que gera medo em alguém. E quanto maior o medo coletivo produzido por esse conceito, mais forte o demônio. Logo, o demônio das espadas, por exemplo, é medianamente forte. É um objeto que causa medo, mas não é a maior preocupação da maior parte das pessoas. O demônio das galinhas é extremamente fraco, porque quase ninguém tem medo de galinha. E o demônio da escuridão é basicamente lendário. Todo mundo tem medo do escuro, do desconhecido, do vazio que pode se materializar em basicamente qualquer coisa. Um outro elemento importante é que demônios nesse mundo podem consumir sangue para se regenerar e ficar mais forte, algo que eles fazem bastante para prolongar as lutas nos animes. E é basicamente isso. Não existem anjos, nem deuses, nem energia mágica, só demônios que podem ser mais fortes ou mais fracos, dependendo do medo que eles produzem. E é aí que entra o segundo elemento do nosso sistema de magia, que é a maneira como os humanos lutam contra os demônios. E, bom, basicamente se você é um caçador de demônios, é muito provável que você tenha que fazer um contrato com algum demônio. E seguindo a tendência da maior parte dos animes e histórias desse tipo, os demônios não podem quebrar esses contratos. Esse contrato vai permitir que você utilize o poder do demônio em troca de alguma coisa, tipo seus órgãos, anos de vida ou sei lá, um favor. E assim, se você acha que essa balança tá claramente pendendo pro lado dos demônios, tem mais um fator. Os demônios não morrem, ou melhor dizendo,
Quando eles morrem, eles são enviados de volta para o inferno, onde eles renascem numa nova versão de si mesmo e de onde eles podem sair. Então, matar um demônio normalmente é só eliminar uma versão dele e torcer para a próxima versão demorar para sair do inferno. E assim, a primeira grande exceção a todo o sistema de magia é o próprio Denji, mas eu não acho que ele seja algo completamente fora dos padrões. O Denji era amigo de um demônio chamado Pochita, que é uma puta sacada de marketing do autor, que basicamente fundiu o coração dele com o do Denji, para que ele pudesse viver. Tanto no sentido literal de não morrer, quanto num sentido mais abstrato, de ter uma segunda chance para viver o sonho dele de ter uma vida normal. E aí o Denji ganhou o poder de virar essa porra. E sei lá, é simplesmente algo que nunca tinha rolado, mas que meio que faz sentido. É como se fosse um contrato, só que mais consensual de ambas as partes, então tem menos limitações. Enfim, explicando o sistema, vamos ao ponto do vídeo. Logo no começo do anime, a gente tem uma cena que é bastante estranha. Depois de ter matado o monte de zumbis e ter se tornado o Chainsaw Man pela primeira vez, o Denji é encontrado, ainda na forma de Chainsaw Man, por uma aparentemente caçadora de demônios, a Makima. Então, de acordo com as minhas fontes, a pronúncia correta era Makima e não Makima, mas a culpa não é minha. A culpa é desse cara aqui, que não só falou que a pronúncia era Makima, como enviou um vídeo onde ela claramente diz Makima. E aí, ao invés de clicar no vídeo, eu confiei nele. Então eu acho que a lição é não confie em ninguém e sempre clique nos links. E nesse vídeo eu vou estar falando Makima, mas aí eu não posso fazer nada. E a primeira coisa que ela faz quando ela vê essa criatura bizarra com serras elétricas saindo do corpo é correr na direção dela e dar um abraço nele. E essa é uma cena que é estranha por dois motivos. Primeiro, porque eu não tava esperando. E segundo, porque essa é uma introdução bem contra-intuitiva para a personagem da Makima. Porque, claro que o anime quer te vender a ideia de que ela é meio que uma waifu e até justificar a futura obsessão do Denji com ela, mas essa introdução te dá a impressão de que a Makima vai ser uma personagem despreocupada, gentil, fofa, ou que pelo menos ela gosta do Denji, mas não, nada disso é verdade. A cena seguinte estabelece bem melhor como vai ser a relação dos dois, com a Makima se mostrando bem mais fria e distante do que a cena inicial daria a entender. E de fato ela tem um interesse especial no Denji, mas ela também manda ele parar de questionar ela e latir, então eu acho que ela não é o tipo de pessoa que sai por aí abraçando os outros. Enfim, conforme o mangá se desenvolve, existe todo um mistério acerca de quais exatamente são os planos da Makima, e mais especificamente, o que é a Makima? Porque de início ela parece ser uma caçadora de demônios com um cargo de relativa importância, comandando uma unidade especial de caçadores de demônios, tipo uma Amanda Waller com um esquadrão suicida. Mas ao longo dos capítulos vai ficando claro que, os superiores dela claramente têm medo de não conseguir controlar ela e de estarem sendo possivelmente manipulados. 2, ela é muito mais forte do que qualquer caçador de demônios, chegando ao ponto de literalmente morrer e voltar à vida pra assassinar as pessoas que mataram ela. E 3, ela é do mal. Tipo, não tem nem muito o que explicar aqui, é bem óbvio, o anime joga isso na sua cara o tempo todo, e no caso eu não tinha notado porque eu tava 100% apaixonado por ela. E sim, eu sei que você vai dizer que, porra, como assim, ela é uma pessoa terrível, blá blá blá, mas, como diria Dory, why do all the red flags look like so much fun? Mas enfim, tanto o interesse da Makima no Denji quanto o plano dela são explicados quando ela revela a real natureza do Chainsaw Man, também conhecido como Herói do Inferno. Isso porque quando ele ainda estava no inferno, o Chainsaw Man era basicamente um cachorro louco, um ser de puro caos e destruição que se tornou uma lenda entre os próprios demônios. E isso porque, se você fosse um demônio sofrendo nas mãos de alguém mais forte dentro do inferno, você poderia pedir pela ajuda do Chainsaw Man, que apareceria para assassinar o seu malfeitor, com o único preço de que ele também assassinaria você. Logo, quebrando um pouco a lógica do anime, mas ainda se mantendo dentro dela, o poder do Chainsaw Man não vinha do medo que as pessoas tinham dele ou, sei lá, de motosserras, e sim do medo que os demônios tinham da entidade Chainsaw Man no inferno. E tem mais um detalhe, o detalhe que realmente torna o Chainsaw Man importante e justifica o medo que os demônios têm dele. Quando o Chainsaw Man mata um demônio, ele devora ele, e quando ele devora um demônio,
esse demônio deixa de existir. E com isso eu não tô dizendo que ele morre, eu tô dizendo que a existência dele e do conceito que ele encarnava simplesmente são apagados da memória de tudo e de todos. Logo, se ele devorasse o demônio das espadas, por exemplo, ninguém mais ia sequer saber o que é uma espada. E numa das melhores cenas do anime, na minha opinião, enquanto a máquina tá explicando esses conceitos para um caçador de demônio, ela simplesmente vira para ele e pergunta: "Você se lembra o que os nazistas fizeram?" Porque ela recebe um olhar vazio do interlocutor, seguido de um: "O que são nazistas?" Logo, nesse mundo, o nazismo não existe mais, porque o Chainsaw Man literalmente comeu o demônio do nazismo e ele deixou de existir. O que pra mim é uma maneira brilhante de ilustrar esse conceito, porque o autor claramente poderia ter feito a máquina falar uma palavra aleatória e o efeito seria o mesmo. Do ponto de vista narrativo, ela meio que disse uma palavra aleatória, mas usando um conceito tão amplamente conhecido como nazismo, o autor te convida a imaginar como seria, por exemplo, o nosso mundo se um conceito tão impactante deixasse de existir. Logo em seguida, a máquina joga uma série de conceitos, alguns deles reconhecíveis, outros não. E dentre eles a gente tem a Segunda Guerra Mundial e bombas atômicas. E lembra que eu disse que o mundo Chainsaw Man é parecido com o nosso, mas com algumas pequenas diferenças de tecnologia e geopolítica? Pois é, isso também não é só um detalhe de construção de mundo. É bem possível que a razão pela qual a União Soviética não existe mais, por exemplo, é porque nunca ocorreu uma Segunda Guerra Mundial, ou porque bombas atômicas não existiam, ou qualquer outro evento importante que foi simplesmente devorado pelo Chainsaw Man. Então, assim, a construção dessa cena pra mim é brilhante. Ela não só subverte um conceito que eles já tinham apresentado, o medo deixa os demônios mais fortes, como ela também explica de maneira bastante interessante a própria configuração daquele mundo. E bom, onde que a máquina e tudo isso? Ela é uma fã do Chainsaw Man. Na realidade, ela sabia que, depois de muitos anos, o Chainsaw Man finalmente tinha saído do inferno, em algum momento antes do anime começar, e ela inclusive tentou caçar e capturar ele para fins próprios. Acontece que o Chainsaw Man conseguiu fugir, mas gravemente ferido e ainda sendo perseguido, ele resolveu se transformar numa outra coisa. Uma coisa que não seria encontrado com tanta facilidade e que ele pudesse sustentar na atual forma dele. Ele se transformou no cachorro fofo do Denji. Esse é um demônio, caralho. E é por isso que quando a máquina viu o Denji pela primeira vez, ela abraçou ele. Ela não estava olhando pro Denji, e sim pro Chainsaw Man, o demônio que ela mais admirava e a única coisa que ela julgava ser superior a ela mesma. Então, na realidade, essa cena não é inconsistente com a personagem da máquina, e sim um indicativo de todo um prelúdio ao anime que nós simplesmente não tínhamos imaginado. California girls were unforgettable. Daisy. Agora, existe um problema na lógica que justifica o Chainsaw Man ter sido tão poderoso no passado. Eu não tinha mencionado isso até agora, mas naturalmente os poderes dos demônios do Chainsaw Man se relacionam com os conceitos que eles encarnam. Então, no caso do Denji, por exemplo, faz sentido que ele possa fazer serras elétricas saírem de partes do corpo dele, usar correntes de serra para se locomover, ou sei lá, transformar uma moto numa motosserra. Sim, eu tô muito orgulhoso com essa piada. Mas, na moral, os poderes do Denji e da maior parte dos demônios nesse anime são bastante viajados, tipo, isso acontece. Mas, mesmo assim, eles ainda se relacionam com os conceitos que eles encarnam. A única exceção a essa regra é a habilidade que permitiu que a reviravolta do anime acontecesse. A habilidade do Chainsaw Man de devorar e apagar demônios da existência. Assim, é bem difícil de imaginar qual é o relacionamento fundamental dessa ideia com o demônio da serra elétrica. Não tem nada a ver. O mangá parece dar a entender que o poder é fruto da natureza lendária do Chainsaw Man, mas isso meio que cria um raciocínio circular. O Chainsaw Man era forte porque ele era temido por demônios. Ele era temido por demônios porque ele podia devorar eles. E ele podia devorar eles porque ele era forte. O que era fruto dos demônios terem medo dele, o que era fruto dele poder comer os demônios. Sacou o problema? Uma coisa justifica a outra, mas o ciclo tem que começar em algum lugar. Então, ou ele tem que ser forte desde o começo, o que não faz sentido porque ele é o demônio da serra elétrica, ou ele tem que ter a habilidade de comer e deletar demônios desde o princípio, o que também não faz sentido.
E definitivamente não tem como ele virar uma lenda e ser temido sem que uma dessas coisas tenha acontecido antes. E você poderia argumentar que ele foi gradualmente ficando mais forte no inferno e alimentando o medo que os demônios teriam dele no futuro? Mas na minha opinião, se esse for o caso, então outros demônios mais poderosos do que ele já deveriam ter desenvolvido essa habilidade muito antes do Chainsaw Man. Mas a gente sabe que ele é o único que tem esse poder. Enfim, meu ponto é basicamente esse. Eu gosto da reviravolta nessa parte do anime, mas honestamente parece que o autor só pensou numa ideia interessante e incorporou ela na história. E assim, não é a primeira vez que ele provavelmente faz algo assim. De novo, isso acontece. Mas num mundo com tão poucas limitações, sei lá, a gente definiu umas 3 ou 4 aqui, não deveria ser tão difícil construir uma reviravolta sem quebrar as bases do sistema que você mesmo estabeleceu para aquele mundo. E infelizmente eu acho que o Denji não só começa como uma possível exceção às regras, mas ele acaba por se concretizar como uma justamente no clímax da história. Agora, eu não sei se o autor vai explicar melhor essa questão dos poderes do Chainsaw Man no futuro, honestamente eu acho que não, mas de todo modo eu vou continuar lendo. Até porque fora esse papinho anti-sistema de magia, meu negócio é feras malucas. Pai do tipo que controla minha mente. Toda noite ela me pede pra fazer o randandã.